Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um capítulo do nosso audiobook. Mas antes, te peço que não deixe de curtir esse conteúdo, compartilhe e se inscreva. Assim você será notificado com novos projetos. Estamos estudando o livro Kryptonita. Não perca os próximos capítulos. Capítulo 15. A força do pecado, parte 1. No Antigo Testamento, Caim foi alertado. O pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, verso 7. Esse cenário é válido para qualquer ser humano. O pecado nos deseja, quer nos escravizar e controlar a fim de se expressar. O pecado é um inimigo enganoso, sedutor e poderoso. Então, como dominamos o pecado? A resposta é através da obediência à vontade de Deus, à sua palavra e aos seus caminhos. Veja novamente o que Deus diz a Caim pouco antes, em Gênesis 4, verso 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. A obediência genuína fecha a porta do desejo pelo pecado. Lembre-se das palavras de Paulo aos crentes. Tenha em mente que ele é o homem que recebeu a mais profunda revelação da graça de Deus. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Romanos capítulo 6, versos 16. As palavras de Paulo são parecidas com o que foi dito a Caim. No entanto, há uma diferença enorme. No Antigo Testamento, os espíritos das pessoas estavam mortos. Não havia uma força de vida fluindo do interior delas. No Novo Testamento e agora, o espírito de uma pessoa que crê em Jesus Cristo está vivo. São um com Deus e possuem a natureza divina dele. Portanto, podemos escolher obedecer ao nosso interior, nosso espírito, ou ao nosso exterior, nossa carne. A graça de Deus também entra em cena. Ela não só nos salva e perdoa, como também nos fortalece para obedecer à verdade. Recebemos a seguinte exortação: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Hebreus capítulo 12, versos 28. A graça de Deus nos capacita a obedecê-lo. Pedro escreve que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais. O poder, graça de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. 2 Pedro, capítulo 1, versos 2 e 3. Em ambos versículos e em muitos outros do Novo Testamento, a graça é descrita como uma força que capacita. Nós temos uma nova natureza energizada pelo dom da graça de Deus. Isso não estava disponível a Caim nem a ninguém mais no Antigo Testamento. Então, por que muitos crentes não têm sucesso em dominar o pecado?
É importante lembrar que podemos possuir poder, mas se falharmos em usá-lo, não tiraremos benefício dele. Deus dá a cada um de nós a capacidade de escolher e Ele não irá passar por cima das nossas escolhas. Então, quando qualquer cristão desobedece a Deus, o pecado ganha vantagem sobre ele. Por que alguém permitiria isso? Isso só pode acontecer se o pecado convencer um crente de que algo desejado é mais benéfico do que a obediência a Deus. E é por essa razão que Paulo escreve: a força do pecado é a lei. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 56. Essa é uma declaração forte e surpreendente. A lei provê ao pecado seu poder sobre uma pessoa. Num primeiro instante, você deve estar pensando: não estou sob a lei de Moisés. É verdade, porém, é importante notar que nem toda vez que a palavra lei é mencionada nas Escrituras, refere-se à lei de Moisés. Tiago fala sobre a lei do reino. Tiago, capítulo 2, verso 8, que fala de amar o nosso próximo. Existe a lei de Deus. Romanos 8, verso 7 e Hebreus 8, 10, que está escrita no coração dos crentes. Existe a lei de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versos 2, que é cumprida ao levarmos os fardos pesados uns dos outros. E existe a lei da liberdade, ver Tiago 2, verso 12, pela qual seremos julgados. E existem ainda mais dessas leis. Paulo não está discutindo nenhuma dessas leis, nem a lei de Moisés no versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 56. Então, qual é a lei que dá ao pecado poder sobre o crente, a qual Paulo se refere? Permite-me ilustrá-la antes de identificá-la. Aqui estão alguns pensamentos ou declarações de pessoas que estão debaixo da lei que Paulo menciona. Eu não devo assistir a esse filme porque contém nudez e palavrão. Ou eu preciso dizimar. Ou eu não posso olhar para aquela mulher do outro lado da sala que está vestindo uma roupa indecente. Que tipo de lei essas declarações identificam? Uma pessoa que diz coisas desse tipo é alguém restringida pela palavra de Deus ao invés de ter prazer nela. Essa pessoa vê a palavra de Deus como algo que aprende ou a reprime, o que é uma antítese às palavras do salmista. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Salmos 40, verso 8. A pessoa debaixo da lei não deseja apaixonadamente fazer a vontade dele. João capítulo 7, versos 17. A seguinte declaração básica resume isso tudo. Eu gostaria de, mas a palavra de Deus fala o contrário. E há um exemplo perfeito dessa atitude no Antigo Testamento. Um profeta fora de sintonia. Balaão era um profeta. Ele conhecia a voz de Deus e os caminhos do Senhor não lhe eram desconhecidos. O rei Moabe, que também governava
o povo de Midian era um homem chamado Balaque. Os cidadãos do reino inteiro desse rei estavam aterrorizados porque o povo de Israel estava vindo em sua direção. Os israelitas haviam saqueado o Egito, a nação mais poderosa do mundo, e atravessado o Mar Vermelho. O exército, a agricultura e a economia do Egito haviam sido devastados, além de o primogênito de cada família ter sido sobrenaturalmente morto. Depois que Israel saiu do Egito, encontraram resistência dos amorreus e os derrotaram completamente também. Agora, Israel estava acampado nas planícies de Moabe e o povo, os líderes e o rei estavam petrificados, pensando que Israel faria a eles o que havia feito com os egípcios e os amorreus. O rei Balaque foi informado sobre um notável e poderoso profeta chamado Balaão, e que se ele abençoasse alguém, boas coisas aconteceriam. Porém, se Balaão amaldiçoasse uma pessoa, ela estaria amaldiçoada com certeza. O rei Balaque enviou seus líderes ao profeta Balaão com uma oferta dizendo: eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, os israelitas, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Números capítulo 22, verso 6. Balaão respondeu aos mensageiros: passem a noite aqui e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Números, capítulo 22, verso 8. Note que Balaão se refere ao Senhor. Ele não estava consultando a direção de algum deus estrangeiro, pois era um profeta do único Deus verdadeiro. O nome que ele usou para Senhor é Yahvé. Esse é o nome de Deus. E os autores do Antigo Testamento nunca usaram esse nome para identificar um falso Deus. Quantas vezes nos referimos a Jesus e Deus como o nosso Deus? Não estamos falando de ninguém mais que o nosso Criador, Mestre Supremo e aquele que deu sua vida por nós. Balaão também fez isso. Observemos o que Deus disse a Balaão naquela noite. É interessante notar que ele sequer esperou que Balaão o buscasse. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Números capítulo 22, verso 9. Basicamente, o Senhor estava dizendo a Balaão: quem são esses homens para mim? Eles não têm aliança comigo. Você está realmente me perguntando se deve ir amaldiçoar o meu povo que tem aliança comigo? Por que você precisa orar? Não é óbvio? Há algumas coisas pelas quais não precisamos orar. Nós já sabemos qual é a vontade de Deus a partir do que Ele revelou em sua aliança escrita. Você não precisa orar para saber se deve ou não se reunir com outros cristãos. Deus já disse: não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns. Hebreus capítulo 10, versos 25. Você não precisa orar sobre dar uma oferta àqueles que ministram na sua vida,
pois as Escrituras declaram: o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, verso 14. Você não tem que perguntar se pode entrar num relacionamento homossexual ou encorajar alguém a fazer isso. Deus já deixou claro. Você não sabe que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Você não precisa perguntar a Deus se pode mentir no seu imposto de renda. Isso é roubo. Nem se pode morar junto e dormir com o seu namorado ou namorada antes do casamento. Isso é imoralidade. Nem se pode ter um relacionamento com a esposa de outro homem. Isso é adultério. E a lista continua. Temos muitos mandamentos no Novo Testamento que já deixam a vontade de Deus perfeitamente clara. Deus praticamente continuou dizendo: está bem, Balaão, já que você não entendeu a dica, ou melhor dizendo, não quis entender a dica, eu vou deixar perfeitamente claro para você. Não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Números 22, verso 12. Nenhuma interpretação é necessária aqui. Agora observe a resposta de Balaão à direção divina. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Números 22, versos 13. Muitos aplaudiriam Balaão, elogiariam sua obediência e diriam: ele é um homem santo. Entretanto, há uma pista em sua declaração que nos levaria a pensar o contrário. Note que ele diz: o Senhor não permitiu. Ele não diz: o Senhor deixou claro seu desejo, portanto eu não irei. Ele usa as palavras não permitiu. Considere este exemplo. Um grupo de amigos de ensino médio decide ir ao shopping e assistir a um filme. M pede permissão aos seus pais para ir. A resposta deles é: M, nós teremos uma noite em família juntos, então gostaríamos que você ficasse conosco. Os amigos de M passam na casa dela para buscá-la. Quando ela atende a porta, eles dizem: pronta para ir? Franzido a testa, M responde: eu não posso ir. Em outras palavras, eu quero ir com vocês, mas tenho que ficar em casa para a noite em família. Ela está sendo restringida de fazer o que realmente quer pelo desejo dos pais. As palavras deles são lei para ela. Isso foi exatamente o que Balaão disse. Uma oferta melhor. Então, os líderes de Moabe retornaram ao rei e relataram a resposta de Balaão. Porém, o rei não ficou satisfeito e não aceitaria um não como resposta. Então ele se opôs, enviando mais líderes
com maior honra e uma oferta maior para conseguir o trabalho de Balaão. As palavras exatas do rei foram: que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Números capítulo 22, versos 16 e 17. Se o seu vizinho lhe disser: eu lhe darei tudo o que tenho, talvez não seja muito, mas se o rei de uma nação inteira fizer uma oferta dessa, uau, é grande coisa. Quando eu estava no ensino médio, havia um comediante renomado chamado Flip Wilson. Uma de suas falas famosas era: o diabo me obrigou a fazer isso. Era engraçado e as pessoas viviam repetindo, mas as palavras dele não eram verdadeiras. O diabo não podia obrigar um crente a fazer nada. A Bíblia nos diz claramente: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Tiago, capítulo 1, versos 14. A palavra-chave é seduzido. Isso é tudo que o diabo pode fazer com um crente. No entanto, não podemos ser seduzidos a fazer algo que não desejamos. Se colocassem uma linha de cocaína na minha frente, eu diria: tire isso de perto de mim. Não poderiam me seduzir com isso porque não tenho desejo por drogas ilegais. Entretanto, o diabo é esperto e não é preguiçoso. Ele não apenas enviou demônios para estudar a sua vida, mas para estudar a vida do seu pai e da sua mãe e dos pais e das mães deles. Ele conhece as fraquezas da sua linhagem familiar em relação a desejos. Ele havia estudado a vida de Balaão e sabia que esse profeta possuía um desejo prejudicial por riquezas, recompensas e status. Creio que é por isso que Satanás incitou aquele rei ímpio, Balaque, a fazer uma oferta mais lucrativa. Mas, espera aí, a resposta de Balaão à oferta mais significativa foi forte. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio, cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Números, capítulo 22, versos 18. Nós, mais uma vez, aplaudiríamos a corajosa postura de Balaão de não desobedecer à palavra de Deus, mesmo quando uma oferta mais substancial havia sido feita. Porém, vemos novamente palavras-chave que indicam o confinamento do profeta. Ele disse: eu não poderia, ao invés de eu não irei. Nada mudou. Ele ainda estava sendo restringido pela palavra de Deus, que era lei para ele. A seguinte declaração afirmou isso. Agora, fiquem vocês também aqui esta noite e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Números 22, verso 19. Será que uma oferta mais lucrativa fará Deus mudar de ideia? Será que alguém possivelmente
acreditaria que Deus o havia instruído a dizer não da primeira vez, porque sabia que o rei ofereceria a Balaão substancialmente mais com os próximos líderes? Que pensamento ridículo! Deus não estava sugerindo que Balaão aguardasse uma oferta melhor. Então, se Balaão não precisava orar sobre isso da primeira vez, menos ainda dessa segunda vez, e Deus deixou sua vontade clara com os primeiros líderes. Você não deve ir com eles. Mesmo assim, Balaão ainda escolheu orar aquela noite. No entanto, veja a resposta de Deus. Visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Números 22, 20. Espera aí, agora Deus diz, vá com eles? Será que lemos certo? O que está acontecendo? Surpreendentemente, o jogo mudou. Balaão agora tem uma palavra de Deus para ir com aqueles príncipes e líderes de Moabe. Então ele faz exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Ele sela seu jumento e vai com os príncipes de Moabe. Ele é obediente à direção divina, porém, veja o que acontece a seguir. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele se foi. Números 22, versos 22. O que está acontecendo? Deus é esquizofrênico? Balaão está fazendo exatamente o que Deus lhe havia instruído na noite anterior, mas agora o Senhor está irado por ele ter feito aquilo. Como explicar isso? Há uma resposta lógica encontrada nas Escrituras e é bastante reveladora. Tem a ver com a verdade de que o pecado tira sua força da lei. Descobriremos o porquê no próximo capítulo. Entre em ação. Muitos crentes precisam ouvir essa mensagem de esperança. Você pode ser completamente livre do poder do pecado. Sim, você leu corretamente. É possível que os cristãos se ergam acima do pecado. Jesus não morreu somente para nos dar um ingresso para o céu. Quando ele morreu, libertou-nos do poder do pecado e da morte. O pecado não tem poder sobre nós, mas ao contrário, nós temos poder sobre ele. Isso somente é possível através da graça de Deus. Seu poder divino de alcançar algo que é impossível pela nossa força humana. Nós temos livre acesso à graça e ao poder dele, mas perdemos os benefícios se não os exercitarmos. Uma das formas mais comuns como os crentes falham em usar esse poder é não percebendo que o possuem. Fortaleça-se contra o pecado hoje ao ponderar a respeito dos versículos que revelam que você realmente tem poder sobre ele. Medite sobre essa verdade até que ela se torne realidade. Conecte-se com Deus a respeito disso e arrependa-se de qualquer forma pela qual você tenha dado ao pecado poder sobre a sua vida. E agradeça a Ele por libertá-lo disso hoje. Perdoe a si mesmo pelos seus erros do passado e peça que Deus lhe mostre como Ele vê o seu futuro.
Escreva o que ele lhe mostrar ou disser. Até o próximo capítulo.